Shalom, nós estamos no vídeo 3 de Minutos de Techuvá. O nosso canal é o Ministério Rema, Último Despertar. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, toque o sininho, para quando tivermos postagem você possa assistir, compartilhe com seus amigos. Hoje nós vamos para a terceira parte. Foi quando, depois de pesquisarmos a história universal, pesquisarmos o Talmud, pesquisarmos os escritos de Rambam, que nos chamou muita atenção, surgiu esse nosso livro. Desmistificando o judaísmo e suas tradições babilônicas. Esse é o número 1. São 3 livros. O primeiro já está impresso. Se você desejar, entre em contato conosco, teremos prazer de te enviar. O propósito desse livro não é condenar nem criticar, é te dar a oportunidade de você conhecer uma verdade. Nos vídeos anteriores nós contamos a nossa história, que nós saímos do movimento adventista em virtude da teologia da substituição que a igreja dizia que ela era o Israel espiritual. Adentramos a missão judaica. E essa missão judaica, com o passar do tempo, transformou-se em judaísmo messiânico ou judaísmo nazareno e começou a pregoar a mesma coisa, a teologia da substituição judaica, dizendo que Judá, o Estado judeu, é Israel. E o Estado judeu não é Israel. Yeshua nos orientou a ir pregar as 10 tribos perdidas da casa de Israel. Ele não nos comissionou para pregar para judeus. Quem pregou foi ele. E eles não aceitaram. Quando Yeshua ordenou que fôssemos pregar para as 10 tribos perdidas da casa de Israel, já faziam 700 anos que eles estavam entre as nações. E agora, nós vemos a necessidade de resgatar entre as nações as ovelhas perdidas da casa de Israel. E quando esse livro surgiu, abriu a nossa mente mais ainda, porque fomos pesquisar e descobrimos que o judaísmo messiânico, a qual nós pertencíamos, transgredia a Torá na observação da lua nova, na observação de Shavuot, contando a partir do dia errado, abandonando a festa da lua nova, abandonando o ano novo no primeiro mês e observando no dia 1º do 7º mês. Como eles não seguem o calendário bíblico e não seguem a lua nova, os dias de festas bíblicas guardadas pelo judaísmo messiânico e judaísmo nazareno, normalmente caem em dias errados que não coincidem com o bíblico. Por isso, se você entrar no rabat.org, você vai ver que eles colocam sempre 2 dias para uma festa só, porque eles não sabem qual é o dia certo. No começo, no século IV, coincidia praticamente quando foi criado esse novo calendário de Hillel II, mas nesses 1600 anos se passaram, então foi se distanciando. Existe mês que as festas bíblicas são celebradas 30 dias depois pelo judaísmo ortodoxo, pelo judaísmo messiânico e pelo judaísmo nazareno. Esses movimentos, eles se afastaram por completo da Torá e começaram a idolatrar os seus sábios. Foi quando eu fui pesquisar o Talmud. Não aconselho que você leia, porque você vai se decepcionar com o que está escrito ali. E principalmente, quando eu comecei a ler os escritos de Rambam, Maimônides, que é o grande pilar do judaísmo. Em Surei Biá, capítulo 1, versículo 13 e versículo 14, esse senhor se intitula Rabino. Ele afirma uma barbaridade que eu tenho até medo de falar aqui, mas está escrito. E você encontra o Surei Biá no rabat.org. Ele diz assim: se você violar uma menina de 3 anos, ou até 3 anos, você não poderá ser punido. Será punido apenas se tiver 3 anos e 1 dia.
ou seja, pedófilo. No versículo 14 do capítulo 1 de Insureibiá, ele diz assim: se você sodomizar um menino até 9 anos, você não é passível de punição. Mas se você sodomizar o menino de 9 anos e 1 mês, você é passível de punição. Não vou falar nem o resto. Foi um choque para mim. Porque eu pensei que isso era apenas uma ideia dos padres, uma ideia dos muçulmanos. E agora, o pai do judaísmo moderno, Maimônides, escreve isso. Quando eu fui conversar com meus pares, que pertenciam ao judaísmo messiânico, eles tentaram justificar. E me perdoe, isso não tem justificativa. Isso é muito sério. Nesse vídeo nós não vamos entrar em muitos detalhes, porque queremos ser bem rápidos. Em outras palavras, esse movimento de Techuvá, adotado pelo judaísmo nazareno e judaísmo messiânico, eles transgridem a lua nova. Ao seguir esse calendário judaico, do judaísmo ortodoxo, eles transgridem as festas, porque normalmente caem em dias que não é o bíblico. A festa de Shavuot, todos os anos eles transgridem, porque não batem com a Bíblia. O ano novo bíblico, que é entre março ou abril, eles celebram no meio do ano, transgredindo também a Torá. E qual o propósito? Por que eles criaram esse ano novo no meio do ano? Simples. É justamente a festa das trombetas que anuncia a volta de Yeshua. E o judaísmo não quer que seja anunciada a volta de Yeshua. É justamente na festa dos trombetas que anuncia o julgamento que vai acontecer no 10º dia. E eles não querem que as pessoas saibam disto. É apostasia pura. Por isso que nós não pertencemos a este movimento chamado judaísmo messiânico, que não passa de um movimento cristão com fantasias do judaísmo e são trinitarianos. O outro movimento, nazareno, chega a ser pior do que o movimento messiânico, porque eles acreditam no unicismo. O unicismo é muito mais complexo e este movimento unicista, aqui no Brasil, tem uma liderança no Rio de Janeiro que defende a reencarnação, a transmigração de almas, que são doutrinas pagãs dos hindus, que foram colocadas num livro profano chamado Zohar, que eles dizem ser santo. Chamam Santo Zohar. Contrariando todos os princípios básicos da Torá. Agora, se você acredita, não posso fazer nada. Agora, se você é uma pessoa sincera, faça como os bereanos. Verifique se é verdade. Nossa congregação é uma congregação de visão israelita. Nós acreditamos nas duas casas. A visão do vale de ossos secos refere-se ao retorno das ovelhas perdidas da casa de Israel que morreram na diáspora, morreram no exílio. Elas serão resgatadas pelo próprio Deus. Deus não vai deixar que fique nenhuma.